Olá, sou o professor Anselmo Filgueira e o tema da nossa aula será Geometria Espacial sobre cilindro reto. Vamos lá? Na geometria espacial, temos o cilindro reto. Você conhece esse formato, cilindro? Dessa forma, olha só. Bem, e no dia a dia, você já viu algum objeto que lembra esse formato? Olha alguns exemplos. Temos uma caixa d'água, uma lata de leite em pó e temos ali também um copo, na qual a sua base, é o mesmo tamanho, da parte de cima. Então, um cilindro reto. Tem algum outro exemplo aí à sua volta na sua casa que tenha esse formato do cilindro reto? Então, é hoje que nós vamos trabalhar sobre ele. Vamos comentar. Olha só. Vamos planificar ele. Olha aqui, ó. Temos o cilindro e ao planificar, nós temos a área da base, a área lateral e a outra área aqui, ó, que é a base superior. E para calcular, essas áreas, temos as fórmulas. Olha só. Primeiro, temos a área da base. Para calcular a área da base, esta de azul, a fórmula é π vezes r elevado ao quadrado. O valor de π, em todo exercício, ele pode dar o valor de π. Quando não aparecer, você deve considerar π valendo 3,14. Lembrando, π é um número irracional, um número decimal infinito e não periódico. Não deu o valor, você considera π aproximadamente 3,14. Ou, dependendo, o exercício pode dizer, considere o exercício, o π valendo 3 ou 3,1, certo? Então, vamos lá. Para cálculo da base, da área da base, tem o formato de uma circunferência, de um círculo, então é π vezes r elevado ao quadrado. Agora, para calcular a área lateral, olha essa observação, ó. Você concorda que essa distância tem o mesmo da medida da circunferência? Então, para medir essa área lateral, que tem o formato de um retângulo, é 2πr ao quadrado. Por que 2πr? 2πr é para calcular a medida da circunferência. Como a medida da circunferência é o mesmo da base do retângulo, então, base vezes altura. Quem que é a base? 2πr vezes altura, que é o que representamos pela letra H, para calcular a área lateral do cilindro. E temos também a área total, que é 2πr ao quadrado mais 2πr vezes a altura. Calma, vamos passo a passo. 2πr é porque πr ao quadrado para calcular esse círculo. 2πr porque você vai 2πr ao quadrado para calcular a área da base e da área da base superior, mais a área lateral, que é 2πr vezes a altura. Então, para calcularmos a área total do cilindro reto, é 2πr ao quadrado mais 2πr vezes a altura. Agora vamos analisar na prática como é cobrado. Olha só, vamos lá. Vamos ver. Olha aqui, ó. Um reservatório em formato cilíndrico possui raio igual a 2 metros e sua altura é de 10 metros, como mostra na figura. Agora, você está perguntando, qual é o volume desse reservatório?
E ele pede, considere π 3,14. Vamos lá? Olha só. O volume do cilindro é dado pela área da base multiplicado pela altura. Vamos lá. O volume é quanto que cabe ali dentro, o espaço. Bem, imagina que você vai encher de água esse recipiente, o cilindro reto. Primeiro, ele não vai ocupar toda a área da base, por isso, πr ao quadrado. Aí, quanto mais água você coloca, o volume de água vai aumentando. Aí entra a altura. Por isso, o volume é πr ao quadrado vezes altura. Agora, vamos substituir. Bem, substituindo os valores de π e do raio da altura desse cilindro, teremos assim, volume é igual ao π, 3,14, vezes o raio é 2 metros, então 2 elevado ao quadrado, vezes 10 metros, que mede a altura. Aqui, ó, é apenas substituição. Fácil, né? Agora, vamos resolver. 3,14 vezes 10 é 31,4. 2 elevado ao quadrado, 4. Então, fica 31,4 vezes 4. Fazendo essa multiplicação, encontraremos o volume de 125,6 metros cúbicos. Lembrando que o volume, a unidade de medida, é metros cúbicos. Fácil, né? Vamos mais uma? Olha só. Agora, como volume, né, de um cilindro reto é cobrado em uma prova do Enem. Olha essa questão de 2020. Um piscicultor cria uma espécie de peixe em um tanque cilíndrico. Devido às características dessa espécie, o tanque deve ter exatamente 2 metros de profundidade e ser dimensionado de forma a comportar 5 peixes para cada metro cúbico de água. Atualmente, o tanque comporta um total de 750 peixes. O piscicultor deseja aumentar a capacidade do tanque para que ele comporte 900 peixes, mas sem alterar a sua profundidade. Considere 3 como aproximação para o π. Agora ele pergunta, o aumento da medida do raio do tanque em metros deve ser de, alternativa A, raiz de 30 menos 5, alternativa B, raiz de 30 menos 5 dividido por 2, alternativa C, raiz de 5, alternativa D, 5 meios, ou alternativa E, 15 meios. Pode observar que nesse exercício ele pede para considerar π valendo 3. Agora, vamos começar? Olha só. Primeiro, toda questão do Enem é uma história, certo? Primeiro, entenda a história. O que o exercício está pedindo? Entendeu a questão? Aí você vai para o próximo passo, que é retirar as informações que são importantes para o desenvolvimento da questão. Por exemplo, vamos pegar essa parte. Olha só, ele diz que o tanque comporta 5 peixes, né, deve ter 5 peixes para cada metro cúbico de água. E atualmente o tanque comporta um total de 750 peixes. Bem, temos o tanque, na qual a altura é de 2 metros. E para iniciarmos, vamos fazer o seguinte, olha só, dividir o 750 dividido por 5. Por quê? No tanque, atualmente, ele possui 750 peixes. E para cada metro cúbico, né,
ele ocupa um espaço, né? São tratados 5 peixes. Então, quando dividimos 750 dividido por 5, encontramos o total de metros cúbicos, que no caso é 150 metros cúbicos de água que possui o tanque. Agora, fica mais fácil. Bem, vamos chamar de volume inicial o tanque antes da reforma. Calcular o volume? Bem, πr² vezes altura. Agora, vamos substituir dessa forma. O volume do tanque é quanto? 150 metros cúbicos. O exercício pede para considerar π valendo 3. Então, fica 150 igual, substituindo, né, π valendo 3, vezes o raio que queremos saber elevado ao quadrado, vezes a altura, que vale 2. Multiplicando 3 vezes 2, temos 150 é igual a 6 vezes r elevado ao quadrado. Quero saber o valor do raio? Bem, então se o 6 estava multiplicando, passa dividindo e fica 150 dividido por 6 é igual a r ao quadrado. Fazendo a divisão, 150 dividido por 6 é igual a 25. Logo, r ao quadrado é 25. Bem, está como potência, passa para o outro lado, como raiz. E fica r é igual a raiz quadrada de 25. E raiz quadrada de 25 é 5. Lembrando que pode ser o 5 positivo como 5 negativo. Raiz quadrada de 25, 5 positivo como 5 negativo. Mas como estamos trabalhando como medida e não existe medida negativa, consideramos apenas o positivo. Por isso, raiz quadrada de 25, consideramos 5. Certo? Com isso, olha só, temos aqui, já descobrimos que a medida do raio do cilindro, do tanque, equivale a 5 metros. Bem, vamos para a próxima. O piscicultor deseja aumentar a capacidade do tanque para que ele comporte 900 peixes, mas sem alterar a sua profundidade. Bem, temos aqui o tanque inicial, né, antes da reforma, e de azul o tanque após a reforma, sem alterar, olha só, a altura de 2 metros, certo? Com isso, lembrando que o raio do tanque inicial, né, não podemos esquecer que nós já achamos, mede 5 metros. Agora sim, fazemos 900 dividido por 5. Porque após a reforma, o tanque deve ter capacidade para 900 peixes. E cada metro cúbico de água, né, é controlado para o espaço de 5 peixes para cada metro cúbico. Com isso, dividimos 900 dividido por 5 é igual a 180 metros cúbicos. Então, esse é o volume de água após a reforma do tanque. Organizando, vamos lá. Vamos chamar de VF, volume final, o volume do tanque após a reforma. Se estamos calculando o volume, é um tanque formato cilíndrico, então a fórmula é π vezes r elevado ao quadrado vezes altura. Fazendo a substituição necessária, fica volume final é o 180, π considerar 3 e a altura permanece 2. Então fica 180 é igual a 3 vezes a medida do raio elevado ao quadrado vezes 2. 3 vezes 2 é igual a, vamos jogar do outro lado lá, ó, é 6. Então 180 é igual a 6 vezes r ao quadrado. O 6 está multiplicando? Passa dividindo e fica 180 dividido por 6, que é igual à medida do raio elevado ao quadrado.
180 dividido por 6 é igual a 30. Raiz quadrada, ou melhor, raio elevado ao quadrado é igual a 30. Agora sim, passamos tirando a raiz e fica raio é igual a raiz quadrada de 30. Bem, existe um número natural, né, que seja a raiz quadrada de 30? Não. Então, com isso, encontramos a medida do raio após a reforma, que será do centro até um ponto da circunferência, o raio será raiz de 30. E essa medida após a reforma. Logo, podemos passar para o próximo passo, que é a pergunta: o aumento da medida do raio do tanque em metros deve ser de... Bem, temos alternativas, temos aqui todas as informações que nós já calculamos, a representação do tanque antes da reforma e após a reforma, a altura de 2 metros, o raio de 5 metros antes da reforma e o raio de raiz de 30, medindo raiz de 30 após a reforma. E a pergunta quer dizer qual a distância, né, do que aumentou a medida do raio. É essa daqui, ó, essa distância que teve que aumentar o raio. Então, como nós podemos calcular isso? Bem, se nós temos a medida do tanque, né, do raio, após a reforma e antes da reforma, então é para achar essa diferença. E quando falamos de diferença, operação de subtração. Logo fica raiz quadrada de 30 menos 5. Um número irracional menos 5. Então, já podemos dizer que a alternativa correta é a alternativa A. O aumento do tanque deve ter, o aumento do raio, né, deve ser de raiz de 30 menos 5. Certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre geometria espacial, falando sobre o cilindro reto. E você pode assistir esta e outras aulas no nosso canal no YouTube, TV Reme Campo Grande. Bons estudos e até a próxima aula.